Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos continuar esse estudo a respeito do cultivo e conservação do solo. Mas antes, temos alguns avisos. Vamos lá? Então, a questão aí, gente, de assistir essa aula, né, pela TV, mas vocês também têm a oportunidade de assistir no aplicativo, onde no aplicativo, pessoal, vocês vão poder conversar com a gente nesse momento ao vivo, respondendo nossos questionamentos, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, para a gente poder falar aqui e agradecer o incentivo que os coordenadores, professores e gestores da escola de vocês estão dando, né? Para isso, vocês precisam de estar com o número da matrícula, a data de nascimento com dia, mês e ano, não esquecer que ano com os 4 dígitos, e aí apontar o celular de vocês para a tela, que agora, né, a gente vai ter aí os 2 QR Codes, onde, na questão aí do QR Code, vocês vão poder, né, baixar o aplicativo e participar, gente. Para quem já está participando, explica para os amigos, conta como é que vocês conseguiram, para que eles possam vir também para esse momento. Mas, além da questão aí do aplicativo, nós temos também a questão do YouTube. Lá no YouTube vocês vão ter não só essa aula, né, que está acontecendo agora, mas todas as nossas aulas. Vocês vão poder rever quantas vezes quiserem. E também não esqueçam que lá tem o chat. E vocês podem deixar suas dúvidas, né? Podem também apresentar algumas sugestões. E se estiverem gostando da nossa aula, vai lá e dá um likezinho para a gente poder receber esse incentivo de vocês. Mas, para que a nossa aula, né, fique mais interativa e que atenda o maior número de pessoas, nós contamos aqui, né, com a questão de Libras, a língua brasileira de sinais, onde hoje a nossa querida Helena aí, olha, está aí se esforçando para levar essa aula de ciência para todos vocês, para alunos e também para alguns familiares que estão nesse momento aí assistindo. Mas vamos lá, que ainda tem aviso. O aviso agora é em relação ao mês de agosto. Gente, na questão do mês de agosto, a conscientização, a gente tem em relação ao aleitamento materno, à saúde do homem, que a gente vai conversar já na próxima semana a respeito, a prevenção e combate à violência contra a mulher e também a questão aí da conscientização de prevenção das deficiências. Mas, esta semana, nós estamos aí comemorando a Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno. Gente, esse alimento precioso que recebeu aí, né, a questão da fita dourada pelo valor desse alimento, desse nutriente. E nós aqui, enquanto mães, estamos aqui levantando essa bandeira da importância desse leite. Além da questão de todo o valor nutricional para o desenvolvimento físico, o aleitamento materno também leva para a criança, né? Também proporciona à criança a questão desse bem-estar emocional. A questão aí do contato com a mãe, que antes estava dentro do nosso corpo e agora está fora, é importante para ele se sentir seguro. E vai desenvolver aí grandes, né, potenciais a partir desse contato. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela também, enquanto mãe, vai também nos dar aqui, né, uma boa fala e dar as boas-vindas para vocês, dizendo que ela está aí no chat, atento a tudo que vocês estão colocando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui já atentos, viu, para que qualquer coisa vocês podem colocar aqui, qualquer dúvida, né, que o que vocês puderem também contribuir com a nossa aula. E a questão do aleitamento materno, ele é muito importante, que vocês possam também divulgar essa questão com os vizinhos na casa de vocês, toda essa importância do aleitamento materno, ele está ligado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a questão de nutrição, desigualdade social. Então, nós queremos, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, que mais ou menos 70% das pessoas que estejam nascendo, das criancinhas, sejam amamentadas. Então, estamos nessa luta aí, nessa luta de divulgação e conscientização de todas as pessoas, que é um leite que já vem pronto, e também ele contribui com a questão das doenças que podem acometer esses bebês, tá certo? Então, ele é um leite que ele protege a criancinha. Então, vamos divulgar isso, incentivar as pessoas nessa questão do aleitamento materno. E essa ligação de mãe com filho, né, é muito importante também, até para o crescimento, a aprendizagem dele na idade mais avançada de escola. Observa-se, após pesquisas, que as crianças, elas são mais desenroladas nessa questão e conseguem aprender mais rápido, tá certo?
Pois é, professora Cláudia. E também precisamos dizer para os nossos alunos, né, e para todos que estão nos assistindo, que é muito importante que nesse momento a gente também, o momento em que a mãe está amamentando, que a gente possa proporcionar um ambiente agradável. Evitar barulho, evitar discussão nessa hora, porque além desse bebê que precisa de cuidado, a mamãe que está amamentando também. Então, vamos contribuir para que esse momento seja um momento bem prazeroso para todos. E acho que a família aí conta com a colaboração de vocês. Mas vamos lá, que a gente vai conversar agora a respeito do cultivo e conservação do solo. Nós já conversamos um pouco sobre a questão aí de alguns cuidados em relação ao solo. Falamos da questão de rotação de cultura, de curvas de nível, né, de terraceamento. Colocamos aí algumas informações que são importantes para quê? Para que a gente possa perceber que esse solo, ele sendo bem cuidado, ele sendo bem aproveitado e apresentando essas técnicas, nós vamos ter aí uma superprodução de alimento. Mas vamos lá. Mas para a gente poder conversar, é preciso que eu diga a vocês qual é o objetivo dessa aula, o que é que a gente precisa aprender nessa aula, para que vocês fiquem bastante atentos e no final a gente possa dizer, realmente, professora, aquilo que a senhora se propôs a apresentar para a gente conseguiu entender, a gente conseguiu aprender. Então, vamos juntos comigo ler o objetivo. O objetivo da aula de hoje diz que nós vamos ter que validar as diferentes formas de uso do solo e a adição dos diversos recursos, dependendo da necessidade. Que recursos são esses, professora? A questão de água, de ar, de matéria orgânica, de matéria inorgânica também, e até mesmo de plantas. Que todos esse conjunto aí, não é, que eles vão apresentar vantagens e desvantagens em diferentes ambientes. Então, o que a gente vai falar é a respeito da água, sim, na irrigação, a questão do ar, a questão de colocar e deixar essa terra fofinha, que a gente vai ter aí também a questão da nomenclatura. A questão de adicionar matéria orgânica e matéria inorgânica é a questão de quê, gente? Do adubo. Que a gente vai ver que esse adubo ele pode ter, né, vir de restos de animais e vegetais, excremento também, que são as fezes, mas também pode ser adicionado substâncias que foram manipuladas em indústria, né? A questão aí de quimicamente produzido. Mas aí a gente vai ver também que na matéria orgânica também tem química, né? Tem também lá o potássio, o cálcio, mas quando eu digo aí matéria inorgânica, são aqueles que estão sendo industrializados. Além de plantas, que a gente vai ver que existem plantas que vão ajudar, que uma determinada plantação vai ajudar esse solo. Agora, para que isso aconteça, é preciso que a gente faça o estudo do ambiente. Tem que ser favorável ao ambiente. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é a respeito da agricultura. Eu já conversei com vocês antes aqui e nós vimos que a agricultura é uma das mais antigas atividades econômicas realizada pelo homem. Então aí a gente traz uma representação de uma imagem que vai apresentar aí, não é? Vai representar o passado desse homem, as primeiras civilizações aí cuidando do solo e retirando do solo o seu sustento, o seu alimento. O que é que nós temos mais? Que o homem, através de várias ações, através de várias atividades, ele continua utilizando bastante esse solo. Em relação à agricultura e em relação também à pecuária. Lá na pecuária a gente vai ter o extrativismo, né? A questão aí, o extrativismo em relação ao animal e vegetal e também minerais. Então, estamos tirando do solo muita coisa. Mas é importante que a gente hoje, o nosso foco é a questão da produção de alimento na agricultura. Então, o que é que nós temos? Vamos aí a esse questionamento. É muito importante, quando a gente está estudando, a gente possa proporcionar aí uma pergunta para a gente entender por que essas técnicas estão sendo feitas, por que essas ações estão sendo necessárias para aquele tipo de solo. Porque o nosso estudo diz que, olha, de que forma a conservação do solo pode aumentar a produção de alimentos. Porque o agricultor ele quer aumentar essa produção. Nós, enquanto consumidores, precisamos desses alimentos. E a gente quer saber quais são as técnicas, quais são as formas que podem ser adotadas para a gente aumentar aí a produção de alimentos. Porque quando a gente aumenta a produção de alimentos, a gente vai ter alimentos de qualidade, quantidade e o preço favorável para que todo mundo possa, não é, adquirir. Então, uma boa produção de alimentos a partir aí da agricultura vai ser uma grande vantagem, não só para a nutrição, né,
a questão aí de alimentar todos. Então, muitas vezes a gente vê que em determinadas épocas do ano, alguns tipos de cultura ficam mais caros. E a gente vai dizer porque não está na safra, quer dizer, não está no período de colheita. E a gente começa a mudar e sempre está procurando os alimentos, no caso aí, os vegetais, as frutas, principalmente, de época, porque elas vão estar bem mais saborosas, porque está no período de colheita, e também, por elas estarem em grande quantidade, o precinho vai ficar acessível, a gente vai poder adquirir. Então, não vamos procurar alimentos que são de épocas, né, vamos dizer, de outra safra. Então, agora, vamos dizer, eu não vou procurar adquirir o caju, porque eu sei que o caju vai vir mais caro. Então, vou procurar um alimento que está sendo produzido. Por isso que é importante o nosso estudo aqui. Além da gente resolver uma série de exercícios, essa aprendizagem está sendo também levada para a nossa casa. Conversa aí com a mãe, com o pai, com quem faz as compras e diz, tem que procurar o que está na época, porque o que estiver na época, além de estar em boa qualidade, né, está também no preço bem legal. Mas vamos lá. Então, a gente conversa sobre a questão do cultivo, manejo e fertilidade. Então, não é só cultivar, tem que saber tratar esse solo, tratar essa cultura e a questão aí da fertilidade, de ver se esse solo ele está sendo fértil para a continuação, ou se ele está cansado, não é? Pobre em nutrientes. Então, o solo pobre em nutrientes não vai ter condições de suprir as necessidades que aquela planta tem para se desenvolver. Então, vamos lá. Para as técnicas de hoje, nós temos técnicas de conservação do solo. Então, o objetivo da gente é ter um solo favorável para o cultivo. E, para isso, nós vamos trabalhar com arejamento, irrigação, adubação, agricultura biológica e reflorestamento. Então, essas técnicas aí são técnicas que vão devolver para o solo aquilo que o solo perdeu. Ou, no caso aí, a gente vai ver de algumas regiões, principalmente aqui do Brasil, a gente vai ver que há vamos dizer assim, um período mais longo do ano, onde ele apresenta seca e a gente vai ter que irrigar, se quiser cultivar. Então, vamos ver aí algumas técnicas, mas já de antemão já vou dizer a vocês, prepara aí um papelzinho, uma caneta, porque no final dessa aula eu vou fazer alguns pedidos para a gente, na aula que vem, a gente poder desenvolver aí um mão na massa bem legal. Para isso, é importante estar com papel, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de dar o print na tela, né? Então, o papelzinho e a caneta para anotar será bem-vinda para o finalzinho da nossa aula. Mas vamos lá. Vamos trabalhar agora com cada uma dessas técnicas. A primeira que eu estou apresentando vocês aqui é o arejamento, né? Será que só com essa palavra a gente já arrisca o que está acontecendo? Ou as imagens estão já dando a grande dica, né? Arejar, colocar tornar esse solo fofinho. Porque a raiz, ela precisa, né, não encontrar dificuldades para se desenvolver. Principalmente na hora da questão aí da semente, que são as raízes ainda muito frágeis se desenvolvendo. Então, o solo arado ele é muito importante. E aqui eu estou trazendo a questão aí de arar de várias formas. A questão aí com a máquina, quando o terreno é de grande proporção, uma grande produção, não é? A questão aí de uma ferramenta, que poderia ser essa, ou outra que é bem, parece até um garfo, facilitando mais ainda a questão aí do arejamento. Mas eu estou trazendo aí um grande contribuinte natural, que é a questão aí das minhocas. Elas têm esse papel também. À medida que elas vão caminhando, né, nesse solo, elas vão fazendo verdadeiros caminhos, túneis, e aí torna o solo também arado. Então, aí a gente tem também um arado natural. Então, vejam como a natureza é sábia, como ela é perfeita, porque ainda apresenta seres que têm esse papel, que mora lá no solo e que retira do solo também a sua sobrevivência. Daqui a pouco a gente vai falar mais uma vez da minhoca, a importância dela lá no solo, mas aqui é os caminhos que ela faz, os túneis que elas vai cavando à medida que elas vão se locomovendo lá no solo, tornando o solo arado. Vamos ver o próximo. Agora estamos diante da irrigação. A irrigação, colocar água, né? Molhar esse solo. A planta precisa de água para se desenvolver. E o solo precisa ser um solo, não é, que consiga encharcar. Nós já conversamos a respeito dos tipos de solo, onde nós vimos que o solo umífero, ele tem essa capacidade, né? Ele não é a questão dele reter
né, fazendo poças, né, como é o caso do solo argiloso. Mas ele tem a capacidade de acumular essa água dentro dele, como se fosse uma verdadeira esponja. E à medida que esse solo ele vai sendo irrigado, essa planta tem condições de se desenvolver. Porque não é só porque a terra tem que ficar molhada, é porque a planta precisa de água para completar aí o seu ciclo e a produção de alimento. E aqui nós temos várias técnicas também de irrigação. Desde um simples regador, onde o agricultor vai levando, a questão aí de outras formas, a mangueira, essa forma aqui bem interessante, que é o gotejamento. Existe uma mangueira aqui que vai passando água e as gotinhas vão caindo, né, lentamente. Aqui como se imitando uma chuva, né, jogando água. Agora veja essa técnica, que interessante. Tem uma vala e aqui eu tenho um cano que está jorrando água. E o homem tem a capacidade também de controlar essa função. Temos outras técnicas aí, né, importantes para a questão aí, deixar esse solo molhado, mas a importância, a gente não pode esquecer, essa água, ela é bem-vinda na planta, porque a planta precisa de água, né, para o seu desenvolvimento. É muito importante, porque dentro da planta tem vasinhos, e ela, para levar os nutrientes, ela precisa de um líquido. E aí vai ser essa questão aí, essa composição com a água. Então, a questão aí da irrigação. Sabemos que na nossa região existem áreas, né, como é a questão aí do nosso sertão, o sertão nordestino como um todo, é bastante seco. Então, lá existem áreas que são impossíveis, às vezes, até mesmo do agricultor, né, tirar o seu sustento. Por quê? Porque a falta de água é muito grande e a questão aí de pagar para comprar esses caminhões-pipa fica muito caro. Com a transposição do Rio São Francisco, isso vem melhorando. Por quê? Desviou o curso do rio para algumas áreas, né, pequenos rios, pequenas valinhas, que vão ajudar aí na questão da agricultura. Então, é a irrigação que vem suprir aí a necessidade deste solo, porque ele está seco. A outra é a questão da adubação, né? O que é adubar? Adubar é devolver para o solo, é dar para o solo nutrientes, né? E vejam, esses nutrientes são importantíssimos, porque são essas substâncias que vão ajudar essa planta a se desenvolver. Por quê? Além de água, né? Além da questão aí de sais minerais, a planta vai precisar de sais minerais específicos. A questão aí do cálcio, a questão aí do potássio. Então, nós temos algumas representações. Como é que essa adubação pode ser feita? Ela pode ser feita de restos de animais e vegetais através de quê? Dessa decomposição. Então, eu tenho um jardim na minha casa. Vou colocar, fiz uma limpeza no quintal. Vou cavar um buraco e vou colocar as plantas. E, nesse caso aí, essas plantas vão passar por um processo de decomposição. Com a decomposição, vai devolvendo para a terra aqueles nutrientes. Então, é só ir lá, pegar aquela terra depois de alguns meses e distribuir em vasos de planta, no jardim, né? Isso em pequena proporção. Existe também a adição, vou pedir aqui para Cleito me deixar apontar aqui. Coloca aí, Cleito, para eu poder apontar alguns tipos. Nós temos aqui, né, a adição do adubo que foi industrialmente produzido. Então, são substâncias que estão aqui, olha, presentes e que, vejam, que o agricultor ele está protegido por uma luva. Existe também formas em proporções bem maiores, que é a questão da utilização também de máquinas para distribuir esses nutrientes. Ou, às vezes, diretamente no solo. Então, esse solo apresenta uma pobreza de alguns nutrientes e, a partir do conhecimento desse agricultor, ele vai ter que devolver para ter uma boa produção. Então, essa questão aí da adubação. Às vezes, alguns alunos ficam dizendo, então a planta se alimenta desse adubo. Veja, a planta realiza fotossíntese através da absorção da luz solar, do gás carbônico e da água. Agora, para o desenvolvimento, ela precisa, às vezes, de um componente, que são algumas substâncias, né?
essa questão que eu estou colocando aqui para vocês, o cálcio, o potássio, o magnésio, isso vai depender do tipo de cultura. Mas é como se fosse vamos dizer assim, um temperinho. Ele não é tão importante quanto a luz do sol, o gás carbônico e a questão aí da água. Então, a gente vai ver aí a questão da adubação é devolver esses nutrientes que a planta precisa para se dar bem, produzir, não é? No caso, se for frutífera, a questão da produção de frutos, a questão aí de hortaliças, que elas se desenvolvam bem, não é? Em tamanho ideal. O que é que nós temos mais? Temos aqui a agricultura orgânica, também chamada de agricultura biológica. Nesse aqui não entra agrotóxico, não vai entrar nenhuma substância que foi industrialmente produzida. Por quê? Esse agricultor ele vai utilizar técnicas, né, que não permitam. Então, muitas vezes é o quê? É colocar telas para que não chegue nenhum tipo de insetos. Às vezes também deixar nesses terrenos a presença de sapos, que são inseticidas naturais, que conseguem comer uma grande quantidade de insetos. Então, eles começam a utilizar técnicas para ajudar a questão desse solo. Eu já visitei locais que, às vezes, eles utilizam até mesmo alguns animais. Antes de plantar, eles colocam, né, galinhas para ciscar, para comer alguns micro-organismos que seriam indesejados aí no plantio. Então, ela é chamada de agricultura orgânica ou agricultura biológica. Isso acontece muito na questão aí de pequenos agricultores, e que eles aparecem aqui na nossa cidade, nas feirinhas de orgânico. Eles têm pequenas proporções e a gente vai ver aí também a presença, não é, de uma alimentação mais saudável, e muitas vezes a gente quer comparar com aquelas que foram produzidas a partir em grande escala e que precisavam desses agrotóxicos para ter a questão da colheita. Mais um que a gente vai ver agora é a questão do reflorestamento. Lá no nosso objetivo eu coloquei que muitas vezes é utilizado plantas. Então, aqui no reflorestamento, a gente vai ver que é muito importante a questão do reflorestamento por conta também do cuidado com o solo. Eu vou começar a falar a respeito do solo. Então, com essas plantas aí, a gente garante, né, que esse solo aí não vai sofrer a erosão por ação da chuva. Por quê? Porque essa vegetação, ela vai, vamos dizer assim, sustentar essa água e não deixar que ela caia em um ponto só, né, arrastando nutrientes. Mas eu coloquei também no objetivo que existem vantagens e desvantagens. Estamos diante aqui da questão de um reflorestamento de eucalipto. E aí no eucalipto a gente vai ver algumas coisas que muitas vezes, né, a gente só para observar quando alguém mostra. Então, esse tipo de cultura, ele não permite na sua área a presença de gramíneas. E isso vai acontecer o quê? Ele vai ficar sozinho. Outra coisa, para esse tipo de árvore, né, eles têm raízes muito profundas e bebem muita água. Muitas vezes vão buscar nos lençóis freáticos a água para ele sobreviver. Existe aqui em Pernambuco, está uma campanha de, em algumas áreas, estar plantando. A gente sabe que é muito importante para a produção de alguns tipos de papel, a produção também até da questão do lápis, né, e madeira de reflorestamento para alguns móveis. Isso é muito legal. É sim, mas a gente tem que ver que tipo de cultura está sendo feito, que tipo de árvore é essa e o que é que ela pode provocar aí na questão do solo. Então, a gente está dizendo que tem vantagem, porque vai evitar a erosão pela ação da chuva, mas existe desvantagem, porque ela está indo buscar água, bebendo muita água, né? E ainda tem raiz profunda que vai até a questão aí dos lençóis freáticos. Então, nós vimos algumas técnicas e sabemos que essas técnicas, elas são bem-vindas pela necessidade do solo ou a necessidade da cultura que está sendo cultivada nesse solo, mas a gente sempre tem que dar uma olhadinha que existe, às vezes, vantagens e desvantagens. O que é que nós temos mais? Essa questão de vantagem e desvantagem, a gente tem que saber qual é o objetivo do agricultor. Então, essas técnicas existem para atender os objetivos dos agricultores. Ora, eles estão priorizando a conservação do solo e ora estão priorizando a questão da produtividade. É muito importante saber
que esse objetivo dele, eles têm que estar bem unidos. Eles não podem fazer a opção de um ou outro, porque eles precisam continuar com a produtividade. Para isso, eles precisam conservar, né, a questão aí desse solo com boas condições de cultivo. Então, aí, a gente está sempre se colocando, né, que é preciso ter um equilíbrio. É preciso que esse agricultor ele seja consciente no que diz respeito, né, à produção. Acredito que priorizar a produtividade é importante para a sua sobrevivência, ele precisa sobreviver, mas ele tem que saber que amanhã, né, que o amanhã é também importante. Então, ele tira a produtividade sem esquecer de conservar esse solo. O que é que nós temos mais? Falando em solo, a gente diz que o solo, né, e o alimento no mundo. Vamos pensar um pouquinho. Nós estamos diante, né, da questão de fome. Não é só aqui no Brasil. A gente está vendo aí a fome no mundo. E aí a gente começa a questionar. O que é que está acontecendo? É uma superprodução de alimento que a gente precisa? Ou a nossa população cresceu muito rápido? O que é que está acontecendo? Então, é preciso a gente começar a ver. E aí, existem alguns países que têm planos, né, da questão aí de controle de natalidade, para que não aconteça isso. E a gente vai ver, essa é uma opção, mas a gente não pode esquecer que o alimento tem que chegar para todos. E aí também vem aí um dos ODS, né, da Agenda 2030, onde diz que a gente tem que acabar com essa fome. E para isso a gente precisa proporcionar. E eu chamo a atenção aqui de vocês, meus alunos, né, é a questão de, gente, alimento estragado. Na escola, em casa. Então, muitas vezes, chega aí a merenda e a gente não dá o valor, porque naquele momento a gente não está com fome, então não recebe. Ou então pega menos, né? Divide com um amigo, mas é muito grande a questão aí do lixo. Muitas vezes nas escolas, em algumas escolas que eu conheço, no final da merenda, por restos de alimentos que poderiam, né, ter sido consumidos como um todo. Então, não quer comer a maçã toda, chama um amigo para dividir, e aí vamos dividir essa maçã ao invés de jogar. Então, aqui vai o meu alerta e dizer que é muito importante a gente aproveitar o que a gente tem, e o alimento é algo, né, essencial à nossa sobrevivência, e tem muita gente que não está na escola e está passando fome. Então, vamos ter mais cuidado aí, mais atenção em relação aí à merenda. E aí, vem o nosso objetivo. Será que a gente conseguiu? Será que vocês conseguiram, né? Será que vocês concordam em validar esse conjunto de ações, né, para melhor produção de alimento? Será que esses recursos de água, de ar, de matéria orgânica, de inorgânica também, elas são essenciais e necessárias para os tipos de solo? E aí a gente vê também a questão de vantagens e desvantagens. Mas vamos lá rapidinho, que aí eu vou pegar aqui a questão que eu já falei. O cultivo é realizado diretamente, né, sobre o solo, aproveitando os restos orgânicos, mas a pergunta vai para ir para vocês. É possível cultivar fora do solo? O que é que vocês acham? Então, eu estou trazendo aqui para vocês que eu também cultivo assim. Então, eu tenho alguns vasinhos que essas plantinhas aqui, todas elas estão sendo cultivadas na água. Muitas vezes plantas ornamentais ou quando eu quero fazer uma muda. E aí eu vou rapidinho mostrar a vocês. Lembra que eu disse no início? Dá um print aí na tela ou copia. Quais são os materiais que vocês vão precisar para a aula que vem, para a gente fazer essa técnica que eu mostrei a vocês, que eu já venho fazendo. Então, olha, a nossa próxima aula vai ter uma mão na massa. E vocês precisam de um copo, uma garrafa PET, uma sacola plástica, tesoura, linha ou aquela liga de dinheiro, galinhos de planta e água. Então, dá um print nessa tela, copia aí rapidinho, que a gente vai fazer essa mão na massa na próxima aula. E ainda tem mais alguma coisa, né, que é a questão da pesquisa. Vamos ver, bota aí bem grande, Deivinho, para os alunos também darem um print nessa pesquisa. Veja, o que é que eu quero que vocês pesquisem? Como é que chama essa técnica de cultivar na água? É possível cultivar qualquer planta assim? Pesquisem também onde é que está sendo cultivado dessa forma. Dê um print. Eu já estou me preparando para a pesquisa, viu, gente? Eu também entrei na pesquisa aí com vocês, ó.
eu estou cultivando, estou olhando também no solo, estou olhando na água, como eu estou cultivando. Comecei a ler alguns livros e também na internet, mas eu quero dar um recadinho a vocês, que eu também peguei o carro e fui em busca de ver onde é que estão fazendo isso. Então, na próxima aula, vocês não percam, porque eu fiz uma viagem e nessa viagem eu consegui trazer imagens para vocês sobre essa técnica de cultivo na água. Então, se gostaram dessa aula e tiveram curiosidade de fazer a pesquisa, volta na aula, vai lá no YouTube, prepara os materiais, porque na próxima aula a gente vai fazer aqui. Eu vou ajudar vocês a também produzirem plantinhas cultivadas na água. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir, que a gente já está estourando aqui o tempo, para a gente poder ir embora. Tchau, tchau, pessoal. Lembrem-se de fazer atividade e trazer os materiais na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. A professora aí já está chegando, viu? Eu já estou tomando aqui um tempinho. Vem, professoras de arte. Não percam, espera aí a professora de arte que ela está chegando.